De 0 a 10, qual a chance de Gabriel Jesus virar reforço do Palmeiras? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago a resposta e falo também sobre o Corinthians. Mais uma derrota em clássico, perdeu de forma acachapante para o Palmeiras. 3 clássicos e 3 derrotas na atual temporada. Bora falar também sobre o São Paulo, com um déficit bastante considerável na temporada passada. Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, pode parar no Botafogo? E o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, tem negociações avançadas mesmo com o Flamengo? No vídeo ainda conto sobre a situação do Maicon, do Shakhtar, ainda falo sobre as últimas do mercado, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens pelo Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco Esportes FM, e aqui no YouTube a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, a partir daí você passa a receber tudo sobre mercado, bastidores, transferências, finanças e muito mais, beleza? Bom, bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E na sportbetbr.com você vai encontrar cotações muito legais para os jogos desse sábado. Separei 3 partidas, a primeira delas, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Vitória do Tricolor no Morumbi paga R$ 1,49, o empate paga R$ 3,69, se der Botafogo, R$ 5,70. Já também pelo Campeonato Paulista, mais jogo valendo contra o rebaixamento, o Santos recebe o Água Santa. Vitória do Peixe paga R$ 1,46, o empate paga R$ 3,88, a vitória do Água Santa paga R$ 6,08. É importante contar que o Santos se garante na primeira divisão com uma vitória ou com um empate. Se perder, vai ter de torcer contra a Ponte Preta. A Ponte recebe o retorno. Em caso de vitória da Ponte e derrota do Santos, o Peixe estará condenado à Série A2 do Paulista. Para fechar as opções e sugestões, queria falar sobre o Grenal na semifinal do Campeonato Gaúcho. Dá uma olhada nessas cotações. Vitória do Inter paga R$ 2,25, empate paga R$ 3,10 e a vitória do Grêmio como visitante paga R$ 2,96. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a aproveitar, sempre lembrando do bônus que a sportbetbr.com oferece para você, não fique fora dessa. Bora começar agora sim o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Maicon, que vive sendo alvo de perguntas de torcedores do Corinthians. E aí, o Maicon vai ou não vai ser contratado? Contei para vocês que o Shakhtar já prometeu uma resposta somente para a próxima semana. Queria explicar o motivo da demora do Shakhtar. A ideia do clube do leste europeu é aguardar por propostas que possam vir de compra em definitivo pelo Maicon. Até agora surgiu um interesse de empréstimo do Panathinaikos que não se transformou em proposta oficial, em proposta de compra no caso. Então a tendência é de que nos próximos dias, sem novas ofertas, o Shakhtar acabe cedendo e o Maicon seja emprestado ao Timão até dezembro. Entre Maicon e Corinthians está tudo certo. Seguindo com o giro de notícias, mais uma informação sobre o mercado. Contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que o zagueiro Gustavo Henrique do Flamengo interessa a São Paulo e Internacional. Muita gente durante o programa do Nicola dessa quinta perguntou se o Bahia também não tem interesse no Gustavo Henrique. O que eu fiz? Repassei a pergunta pro empresário dele, Luiz Carvalho, e ele assegurou que não houve nenhum contato com dirigentes do Bahia. Para completar, bora falar sobre Gustavo Sauer, que é um meio-campista. Ele jogava como volante e nessa temporada tem atuado como meio-atacante pelo Boa Vista. Números bastante bacanas, é a melhor temporada da carreira dele. O Gustavo foi especulado como possível reforço pro Botafogo. Mandei mensagem pro Márcio Bittencourt, que é o representante do Gustavo Sauer, e o Márcio escreveu via WhatsApp o seguinte, abre aspas: isso é alguém plantando, não tem nada de oficial. Para fechar o giro de notícias, Casares, ex-meio-atacante de Atlético, Corinthians, entre outros clubes, foi especulado no Fortaleza. Perguntei ao Sérgio Papelin, que é o diretor de futebol do clube, se em algum momento houve um contato. Ele contou que alguns dias atrás o nome do Casares foi sugerido ao Fortaleza e prontamente descartado. Não há nenhuma chance de o estrangeiro de 29 anos que tem contrato com o Metalist Kharkiv ser contratado pelo Leão do Pici. Agora sim, bora começar com as notícias. Quero começar falando a respeito de Jorge, lateral esquerdo que pertence ao Palmeiras e passou a ser recentemente especulado no Botafogo. Foram várias as pessoas que durante o programa do Nicola dessa quinta-feira queriam saber se o Jorge pode trocar o Verdão pelo Botafogo.
nunca havia ouvido falar sobre essa história e foi checar com uma pessoa do Botafogo e também com o empresário dele. Antes de só contextualizar a situação do Jorge, ele pertencia ao Mônaco, rescindiu seu contrato com o clube francês e livre no mercado conseguiu um contrato bastante bacana no Verdão. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Jorge fatura cerca de R$1 milhão por mês e está entre os jogadores mais bem pagos do elenco alviverde. Apesar disso, desse custo altíssimo, o atleta de só 25 anos de idade é reserva. Ele tem 6 partidas na atual temporada contra 10 do Piquerez. O Piquerez joga como titular e o Jorge entra em algumas ocasiões especiais. Então, até acho que o Palmeiras gostaria de negociar o Jorge. Afinal de contas, quem vai manter um salário ou um reserva com um salário de R$1 milhão por mês? O grande problema é que o Botafogo não parece capacitado ou tão interessado em investir tanto. Como eu contei para vocês, conversei com um dirigente do departamento de futebol do Botafogo e a resposta foi nada consta, ou seja, em nenhum momento se falou sobre o Jorge. Também mandei mensagem para o Eduardo Duran, que é o representante legal do Jorge. A frase do Eduardo Duran foi a seguinte, abre aspas, não tem absolutamente nada, nem Botafogo, nem Palmeiras jamais nos falaram algo sobre isso. Fecha aspas. Então, pelo menos até esse momento, dá para descartar qualquer possibilidade de contratação do Jorge ou do Botafogo pelo Jorge. Só para arrematar ainda sobre Botafogo, Palmeiras, precisamos falar sobre o Patrick de Paula. Avanços lentos e graduais. A tendência é de que nos próximos dias Patrick de Paula seja anunciado como reforço botafoguense. 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Ainda há um bônus de mais 1 milhão de euros. Caso o Patrick cumpra algumas metas, o Palmeiras segue com um percentual de ouro numa venda futura. Bora falar agora a respeito do Flamengo e o interesse na contratação de um goleiro. O Flamengo vai contratar um novo camisa 1, seja ele no Brasil ou no exterior. O nome dos sonhos na diretoria rubro-negra era o do Neto, mas para fechar com o Neto, o Flamengo vai ter de esperar pelo menos até a metade do ano. Afinal de contas, o Barcelona não libera o jogador de jeito nenhum antes do fim da atual temporada. Diante desse cenário, o Flamengo fez uma proposta oficial ao Atlético Paranaense. Oferta de 2,5 milhões de euros para a aquisição do Santos agora. Santos que já está com 32 anos de idade e chegaria ao Flamengo com esses 2,5 milhões de euros a um custo de mais ou menos 14 milhões de reais. Entre Santos e Flamengo já está tudo certo. O Santos aceitou uma proposta de 4 anos com um aumento de 70% dos seus salários na comparação com o que recebe no Atlético Paranaense. Para o jogador seria algo extremamente interessante. O que está pegando nesse momento é um acordo entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. O Flamengo vinha batendo, ou melhor, o Atlético vinha batendo na tecla de que só venderia o Santos pelo valor da multa rescisória. Multa rescisória para o futebol brasileiro era absurda, então passou-se a praticar o valor da multa rescisória no exterior. A tendência é que saia negócio se o Flamengo melhorar um pouco essa oferta. Se não melhorar, dificilmente vai haver acordo. Vou dar minha opinião. Entre Santos, João Paulo ou Neto, eu acho que o Flamengo deveria pensar na possibilidade de contratar o Neto, o único que é 100% garantido. O João Paulo vive fase espetacular, parece ser muito bom goleiro, mas ainda é só uma promessa. O Santos é bom goleiro, mas não sei se pro Flamengo seria o nome ideal. Já o Neto, esse sim, com passagens por clubes muito grandes do futebol europeu, seria uma baita aquisição. Antes de mudar de assunto, só mais 2 informações sobre o Flamengo. Bruno Henrique se reapresentou nessa quinta-feira sentindo dores no ombro esquerdo. Informação do Vene Casagrande. Por conta desse problema, ele pode até ficar de fora da partida desse domingo contra o Vasco da Gama, partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. E por falar nesse jogo, já eram, até essa quinta-feira, 42 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa de Maracanã abarrotado para o confronto que vale vaga na final. O Flamengo leva a vantagem da vitória por 1-0, pode até perder por um gol de diferença, porque em caso de resultados iguais, prevalece a melhor campanha da fase de grupos. Bora falar agora sobre o São Paulo, que registrou em 2021 um novo prejuízo considerável, 106 milhões de reais no vermelho, ou seja, São Paulo faturou 106 milhões de reais a menos do que gastou. Na comparação com o ano anterior, uma leve melhora. O tricolor de 2020 havia tido um déficit de 130 milhões de reais. O presidente Júlio Casares justificou esses 106 milhões no vermelho da seguinte maneira, abre aspas, há uma tendência de melhora. Nesse ano tivemos inúmeros compromissos que se refletem no balanço. Rescisões de contrato, acordos judiciais, variações cambiais. Pagamos compromissos anteriores, dívidas de curtíssimo prazo, processos na FIFA.
Agora vamos perseguir o superávit, fecha aspas. Nessa entrevista que ele deu ao GE, o presidente do São Paulo afirmou que poderia ter evitado o prejuízo, o déficit. É que no mês de dezembro o São Paulo recebeu duas ofertas, que totalizavam 17 milhões de euros, as ofertas por Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Com esses 17 milhões de euros na época, o São Paulo teria direito a 107 milhões de reais, ou seja, cobriria os 106 milhões de prejuízo. Mas o São Paulo avaliou que as propostas eram baixas e que Gabriel Sara e Rodrigo Nestor podem, num futuro não muito distante, valer bem mais do que isso. Antes de mudar de assunto, mais uma informação sobre o São Paulo. Moreira, lateral direito, que tem sido utilizado pelo Rogério Ceni no time principal, vai ficar de fora da fase final do Campeonato Paulista. Se o São Paulo estiver na final, ele volta só para a decisão. Tudo porque o Moreira foi convocado para a seleção portuguesa sub-18, que participa de um torneio nos próximos dias. Beleza? Quero falar agora sobre Gabriel Jesus e essa história de que ele poderia virar o reforço do Palmeiras para a temporada de 2022. Confesso para vocês que nunca levei essa história a sério. É um boato que já existe há algum tempo. Mas, diante de tantas perguntas e questionamentos de vocês, resolvi me aprofundar nessa história para entender o que tem por trás disso. Quem defende a ideia do Gabriel Jesus no Palmeiras alega que, vestindo a camisa alviverde, ele teria a oportunidade de voltar a ser convocado para ter chance de jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Jesus ficou de fora das últimas convocações e isso também tem a ver com o fato de não ser mais titular do Manchester City. Ele é um reserva muito utilizado. Na atual temporada, por exemplo, são 27 jogos e 6 gols marcados. Apesar dessa situação, da possibilidade de voltar ao Palmeiras para jogar na seleção, a chance de o Gabriel Jesus ser contratado pelo Palmeiras hoje é zero. E eu vou explicar os motivos. Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até junho de 2023. E nesse momento, o Manchester City está mais preocupado em prorrogar o contrato do Gabriel Jesus do que negociá-lo em definitivo ou por empréstimo, como muitos gostariam. O Gabriel Jesus fatura no Manchester City 2 milhões e 400 mil reais por mês. Maior salário do que qualquer atleta do elenco alviverde. O jogador hoje mais bem pago no Palmeiras é o Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil mensais. Aí você pode falar, não, mas Nicola, até que a negociação é perto, você paga 2.100 para o Dudu, paga 2.400 para o Gabriel Jesus, certo? Errado. O Manchester City já acena com um aumento de 100% nos vencimentos do Gabriel Jesus. Se ele prorrogar o contrato com os Citizens, ele vai passar a ganhar cerca de 4 milhões e 800 mil reais por mês, valor que fica completamente irreal. Para piorar, não há nenhum interesse do Manchester City em emprestar o Gabriel Jesus, até porque houve um investimento alto nele, 32 milhões de euros. É um jogador que não é titular, mas tem o seu espaço dentro do elenco, costuma rodar bastante e ter vários minutos, não só na Premier League, como nas outras competições. Para o Manchester City só valeria a pena abrir mão do Gabriel Jesus se houvesse uma grande compensação financeira que permitisse ao Manchester ir buscar no mercado um substituto. Qual seria a vantagem do Manchester City em emprestar o Gabriel Jesus, perder um jogador com a sua importância dentro do elenco e não ter dinheiro para fazer essa reposição? Então, torcedor palmeirense, não existe nenhuma chance de o Manchester City liberar o Gabriel Jesus para o Palmeiras. Se você se empolgou com essa ideia, sinto informar que não vai haver negócio. Gabriel Jesus pode um dia voltar ao Palmeiras? Pode. Um pouquinho mais pra frente, quando estiver na reta final da carreira, jogador de só 24 anos de idade, que no futebol europeu já tem 88 gols marcados. Esses números são muito importantes e certamente fazem com que o Gabriel Jesus tenha bastante valor no mercado europeu. 24 anos de idade e 88 gols marcados. Números que vários jogadores que fazem muito sucesso no Brasil nem passaram perto, só para citar dois. O Gabigol e o Pedro estiveram na Europa e acabaram fracassando redondamente. Não tem números nem próximos desses do Gabriel Jesus. Quero fechar o vídeo falando sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, com realidades completamente distintas. Palmeiras emplacou 100% de aproveitamento em clássicos. Todos os clássicos do ano terminaram com vitória alviverde. Por sua vez, o Corinthians perdeu todos os clássicos. Timão perdeu pro Santos por 2-1 na Neoquímica Arena, perdeu pro São Paulo por 1-0 no Morumbi e agora nova derrota por 2-1 pro Palmeiras na Allianz Parque, ou no Allianz Parque. Já o Palmeiras venceu seus 3 jogos, 1-0 no São Paulo, 1-0 no Santos e agora 2-1 no Corinthians. A vitória dessa quinta-feira foi a mais contundente de todas. O Palmeiras fez um grande jogo.
foi melhor do que o Corinthians durante toda a partida, fez 1-0, teve oportunidades para fazer o segundo, para fazer o terceiro e esbarrou na falta de pontaria. Aí o Corinthians conseguiu, através de uma cobrança de pênalti, o pênalti foi convertido, só para contar que o Rafael Veiga abriu o placar de pênalti, no segundo tempo o Roger Guedes também de pênalti, colocou o Corinthians em condição de igualdade 1-1, mas logo depois o Palmeiras, na base da pressão e com o Danilo vendo grande fase, chegou ao gol da vitória por 2-1. O Palmeiras só não merece uma nota 10 pelas chances desperdiçadas. Verdão teve a oportunidade de matar o jogo, não matou, e a partir daí até correu algum risco de não sair com os 3 pontos. Mas time de muita intensidade, total concentração, que foi superior durante a maior parte do tempo. Grande atuação, para mim o melhor jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista de 2022, mostrando que hoje o Verdão é o mais forte candidato ao título do estadual e certamente vai brigar com Atlético Mineiro e Flamengo por todos os títulos da temporada no futebol brasileiro. Antes de fechar, só mais 2 situações, ambas relacionadas a Palmeiras e Corinthians. O Verdão já chegou a 29 pontos no Campeonato Paulista, estabelecendo um novo recorde de pontos desde que o campeonato passou a ter esse formato em 2017. O recorde anterior era de 27 pontos e o Palmeiras ainda tem uma última rodada para ser disputada nesse domingo quando enfrenta o Red Bull Bragantino. Por sua vez, o Corinthians, que já está classificado e garantido com a primeira colocação do grupo, tenta corrigir uma série de problemas. Gostei bastante da entrevista coletiva pós-jogo do Vitor Pereira. Extremamente sereno, sabendo das dificuldades, do que precisa ser melhorado. E ele lembrou, para mim não é uma desculpa, e sim uma justificativa interessante, que o trabalho do Palmeiras tem muito mais tempo e está muito mais consolidado do que o dele, que acabou de chegar. Vitor Pereira, que participou de 2 das 3 derrotas nos clássicos, perdeu para o São Paulo na semana passada 1-0, e perdeu agora para o Palmeiras. A primeira derrota para o Santos na Neoquímica Arena havia sido sofrida por Silvinho, o ex-treinador alvinegro. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê um pouco mais tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Não se esqueça também de se inscrever no canal de cortes e assistir aos vídeos que a gente posta por lá, beleza? Abraço, boa sexta, tchau!